Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h32, 6h32, horário de Brasília. Abração dos nossos queridos irmãos, os irmãos que estão aqui no Brasil e também os irmãos que estão no exterior. Queridos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração pelo irmão Atos. O Atos, casado com a irmã Clara, são lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. O irmão Atos vai passar por uma cirurgia hoje, no dia 7, isso mesmo, hoje, à 1h, às 13 horas, lá em Sete Lagoas, Minas Gerais. E vamos estar orando por ele, né? Pelo nosso querido irmão Atos. E também para que dê tudo certo, né? O médico, o cirurgião, toda a equipe, né? Tudo certinho. Seja uma bênção na vida dele. Vamos estar orando pelo nosso querido irmão. Tá bom, Atos? Também vamos estar orando pelo irmão Marcelo Martins Vasconcelos, do Rio de Janeiro. E ele também precisa de uma bênção do Senhor na área da saúde. Marcelo Martins Vasconcelos, do Rio de Janeiro, também vai passar por uma cirurgia. Urgente essa cirurgia, né? Vamos estar orando também pelo Carlos Castilho, nosso querido irmão aqui de Boa Vista 2, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Também vai passar por uma cirurgia agora, esses dias, né? Hoje, passar pela cirurgia hoje, irmão Carlos Castilho. Vamos estar orando também por ele. Queridos, foi ontem, foi aniversário da Andresa Rodrigues Santiago. É lá de Jacaraípe, na Serra. A irmã da Rosana, em Colina de Laranjeiras 1. A Andresa fez aniversário ontem, parabéns, recebendo abraço aí da sua irmã, de toda a família e, claro, nossa aqui da Rádio Manaim. Tá bom, Andresa? Deus te abençoe, um feliz aniversário. Atrasado, mas tá valendo ainda, tá bom? Tá valendo ainda. Um grande abraço. Meus irmãos, são 6h34. Quero mandar um abraço também ao nosso querido Dr. Zé Roberto, o cardiologista, a irmã Tereza, sua esposa, nosso querido irmão Arthur Borba, o Tutuca, no Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência qualificada. Um abraço, querido. Obrigado pelo carinho e pelas orações. Vamos estar orando também pela nossa irmã Nina, lá de Campos dos Goitacazes. Nossa irmã Nina também está fazendo um tratamento de saúde. Ela que é voluntária ali na Copa dos Pastores do Manaim Domingos Martins e vai passar por um tratamento. Vamos estar orando por ela. Ela é de Campos, no Rio de Janeiro. Vou dar uma bênção à nossa querida irmã. Estamos com saudade, tá bom? Estamos orando por ti, tá bom, minha irmã? 6h35 agora. Eu vou pedir o nosso querido Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela. Os irmãos que estão acompanhando a madrugada e agora o pós-madrugada pela TV Manaim e também pelo YouTube. Amém, queridos? O texto dessa manhã que está no Evangelho de segundo Marcos, capítulo 5, versículo 36. Fala sobre Jairo. Pronto, está aí na sua tela. O texto diz assim: E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, ou seja, ao chefe da sinagoga, ou a Jairo: Não temas, crê somente, não temas. Esse texto, muito conhecido, fala exatamente de um momento na vida de um homem chamado Jairo. Ele era o principal da sinagoga. Jairo era aquele que convidava, as pessoas para estarem na sinagoga, para trazer uma palavra. Era o principal, muito conhecido naquela época, naquela região. E Jairo era pai de uma menina de 12 anos e estava vivendo um drama, um problema sério. Então, ele foi até o Senhor Jesus e suplicou para que o Senhor impusesse as mãos sobre a sua filha. A súplica de Jairo, pastor Moisés, dividiu-se em dois momentos. Primeiro, ele falou o que estava vivendo a partir de uma perspectiva do seu ponto de vista natural humano. Olha, minha filha está muito doente. E era uma realidade, muito doente. E o segundo momento, ele fala algo de uma perspectiva sobrenatural. Ele diz: para que o Senhor imponhas a mão sobre a minha filha. Olha só, que coisa maravilhosa. Porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Esse mesmo texto lá no Evangelho de Mateus,
o Senhor, ele fala isso: olha, para que imponha as mãos na minha filha e a salve e a cure. Queridos, não importa o problema que você esteja passando, pode ser o problema como o de Jairo, né? Ele viu que a sua filha precisava de uma cura, de uma bênção, de um milagre. E então ele se aproxima até o Senhor Jesus. E todos na Bíblia, pelo menos os textos que eu leio, todas as pessoas que se aproximaram do Senhor foram abençoadas. E aqui eu me lembro do Bartimeu. Chama Bartimeu, ele se aproximou do Senhor Jesus e recebeu uma bênção. Eu lembro aqui da filha de Jairo aqui, né? Eu lembro aqui da mulher do fluxo de sangue, que é o mesmo texto. Ela se aproximou do Senhor. O Senhor deixou o esplendor de sua glória, veio ao encontro do homem. E agora, o Senhor diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, angustiados, e eu vos aliviarei. Não foi assim com Jairo? Não foi assim com a mulher do fluxo de sangue? E pode ser com você nessa manhã também. Talvez você esteja vivendo um problema tão grande quanto esse de Jairo. Mas o que você precisa saber é que o seu problema não é maior do que o nosso Deus, não é maior do que o Deus que você serve, não é maior do que o Senhor, pastor. Moisés, Brasil. Paz, Senhor, pastor. A paz do Senhor, Kleber, aos nossos amados pastores aqui na bancada presente, aos amados irmãos que estão participando conosco, visivelmente, né? E nos ouvindo também. Uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui, nesse momento muito especial, que é o meditar na palavra do Senhor. E o texto, muito bem, que Kleber mencionou agora, né? Muitos milagres o Senhor operou no seu ministério, continua operando algo extraordinário em nossas vidas, né? Nesses momentos. Há muitos, né, que nessa hora estão vivendo nessa situação que Jairo viveu. Talvez não em questão de enfermidade, né? Mas às vezes lutas do dia a dia, que todos nós somos sujeitos a isso. Agora a grande diferença é que nós temos o nosso socorro, que é o Senhor. Nós temos essa palavra, né? Crê somente. E nessa hora, o nosso único caminho que vamos seguir e buscar solução é o Senhor Jesus. E interessante que Jesus operou muitos milagres, né, no seu ministério. Aí João até escreve, né? Se fôssemos relatar tudo aquilo que Jesus realizou, creio que os livros do mundo não caberiam. Então, olha a expressão que ele usa, né? Então, em 3 anos e alguns meses de ministério de Jesus, muitos milagres o Senhor operou. Mas aqueles que é profético para nós, importante para a nossa salvação, o Senhor deixou bem claro, escrito para nós. Então, aqui era a dor do homem, né? A dor da alma de Jairo. Porque quando ele chega até Jesus, ali a multidão cercava o Senhor. Tanto é que no caminho, né, a mulher do fluxo de sangue teve que romper a multidão e para tocar na hora de Jesus. Então, a multidão era grande. Então, Jairo chegou ali desesperado, né? Deixou a sua filha em casa. E ele sabia a situação, né? Ela estava moribunda, né? Era uma situação difícil. Ele sabia que era uma doença para a morte. Mas ele conhecia também, ouviu falar de Jesus, né? Apesar de ser o principal sinagoga, ser na sua religião, naquilo que ele aprendeu, que ele entendeu, mas ele sabia que agora precisava de algo fora da razão humana. E ele sabia que só Jesus poderia realizar isso. Por certo, ele ouviu dos milagres do Senhor Jesus. Certamente ele ouviu e sabia. Tá? Ele foi até Jesus, procurou Jesus. Ele rompeu a multidão ali, se coloca de joelho diante do Senhor, e grita ali desesperado, né? E pede que o Senhor vá lá e impõe as mãos, né, sobre a sua filha. E ele sabia que o Senhor poderia fazer esse milagre, realizar esse milagre. E a resposta de Jesus, né, muito calmo para Jairo, né? Não temas, meu servo, crê somente. Então é a resposta para o Senhor nessa manhã para nós, queridos irmãos, ouvintes, estão nos assistindo nessa hora. Qual a situação que você está vivendo, né? Qual o desespero da sua alma, qual o grito da sua alma nessa hora? Seja no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, seja algo consigo mesmo. Crê somente, entrega o seu caminho ao Senhor e Ele vai responder às nossas orações.
E é na medida do Senhor, né? Jairo aqui quis impor, né? Pessoal, vai lá em casa e põe a mão sobre minha filha. Às vezes nós queremos antecipar, né? Mas tudo tem um momento determinado na nossa vida, né? Então o Senhor disse, ó, crê somente. E o Senhor, junto ali, foi em direção à casa de Jairo, ali. Agora Jairo acompanhando o Senhor na caminhada, e ali o Senhor operou esse milagre maravilhoso na vida daquela adolescente, né? 12 anos de idade. Que coisa maravilhosa. E todos que estavam ali, a Bíblia fala que eles ficaram assombrados, né? Quer dizer, ficaram maravilhados com aquilo que o Senhor realizou, né? Na vida de Jairo. A menina estava morta, né? E um grupo chegou e disse, não enfade o mestre, a sua filha já morreu. Então a multidão é assim, né? Às vezes as lutas que passamos, às vezes sempre tem a multidão que tenta impedir a operação do Senhor em nossas vidas. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, situações aparecem para impedir a operação do Espírito Santo. Até mesmo as coisas simples, né? Você vai sair para ir para o culto, o Senhor tem uma bênção para você ali, algo surge de imediato, impedindo para você estar no culto. Coisa simples. E ali a multidão, não enfade o mestre, não tem mais solução para você. Mas ele ali, né, sabia que o Senhor era a resposta para o problema da sua alma. Agora o Senhor disse uma coisa que me fez lembrar aqui. O Senhor disse assim, talvez Jairo tenha ouvido falar do que Jesus havia feito. Aqui ele estava em Cafarnaum. Ele estava chegando em Cafarnaum. Isso. E Jesus ia em duas sinagogas, na Galileia e em Cafarnaum. E olha o que aconteceu um certo dia que ele foi na sinagoga em Cafarnaum. E Jairo provavelmente estava lá. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, ele achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Certamente. E o Senhor disse, hoje se cumpriu essa palavra. Essa palavra ficou no coração de Jairo. E quando veio o problema na vida dele, ele lembrou exatamente disso. Dessa palavra. Por isso que ele foi até o Senhor ali. Porque ele sabia que todo o poder... Ele precisava de um milagre? Então, ele sabia onde buscar. Talvez nessa manhã você também esteja precisando de um milagre. Algo sobrenatural. O nosso Deus é sobrenatural. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Pastor Eduardo Míquio, o pastor Moisés, ele citou aqui Jairo, ele fez um pedido ao Senhor e disse, olha, Senhor, vai na minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha. Eu achei o verso aqui, é no verso 23 do capítulo 5 de Marcos. E disse, olha, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Então, vamos lá, impõe as mãos, só impor as mãos. Só impor as mãos. Só que Jesus fez muito mais que isso, porque ele sempre faz muito mais que isso. Jesus pegou na mão da menina, ele segurou na mão da menina, porque ele sempre faz mais do que pedimos ou pensamos. Jairo queria que Jesus só, não, vai lá e impõe as mãos, faz uma oração forte. Mas o Senhor pegou na mão da menina. Nessa manhã, o Senhor quer pegar na tua mão. Você que está sofrendo, você que está angustiado. Ele vai se dirigir até você e vai pegar na sua mão, para que você possa sarar e viver. É isso que ele faz. Curar as feridas, levantar o homem, colocar de pé. Menina, levanta. Levantar você. E o Senhor, ele sempre faz muito mais do que pedimos ou pensamos ou enxergamos, pastor. Paz do Senhor, pastor Eduardo Míquio. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, os pastores aqui, também a todos que participam conosco. Kleber, eu vejo assim, aqui em duas situações, né? O primeiro ponto é que o pai desta menina, ele vai pedir que Jesus imponha as mãos sobre ela, e depois entra um outro necessitado. Se a mulher. Então, o momento que ele precisava ali com Jesus, chega alguém com a necessidade e apresenta Jesus, e Jesus vai atender.
E passa toda a história da mulher do fluxo de sangue e Jesus retoma a conversa com Jairo. Porque ele ouve o que o pastor Moisés falou, né? Chega lá algumas pessoas de um dos principais da sinagoga trazendo a notícia, ó, sua filha está morta. E quando ele ouve isso, ele volta a sua atenção agora para Jairo, né? Então, assim, Jairo, ele poderia ter questionado, cheguei primeiro, né? Eu sou maior, né? Jairo poderia ter colocado uma série de situações ali. Tinha preferência, né? Tinha preferência, né? Mas ele sabia que quem estava ali é aquele que Deus ungiu para curar o enfermo, né? Como você acabou de citar. Texto né? de Lucas. Uma experiência dele que, não, Jesus está aqui, né? E o outro aspecto que eu queria citar aqui também, considerando isso, dando continuidade, né? Jesus está presente. Mas, às vezes, nós queremos que Jesus faça aquilo que está na nossa cabeça. Então, na cabeça de Jairo, Jesus ia lá para impor as mãos sobre ela, né? E a Bíblia fala assim, aquilo que os olhos não viram, o coração nunca sentiu, o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou. O que Deus tem para nós é novidade de vida. Não é aquilo que a razão ela já me direcionou. Não é aquilo que eu imaginei e aquilo que Deus pode fazer. Você lembra de Naamã, não é? Exatamente. Eu ia citar aqui, mas não queria voltar lá no Velho Testamento. Mas é um caso. Naamã imaginou uma coisa. Ele vai sair aqui, vai pôr as mãos. O projeto de Deus não era nada daquilo que ele imaginou. Verdade. Né? E Deus nos surpreende dessa maneira porque a forma que Deus faz é a forma que vem e é completa, né? Então, ele pediu só para impor as mãos. Jesus, não vou impor as mãos, não. Vou lá, a minha está morta? Então, eu vou lá, eu vou pegar na mão. Foi o que aconteceu. Pegou na mão dela. Ó, e quantas pessoas estão sofrendo dentro de casa? Estão morrendo dentro de casa? Quantas pessoas não estão nas suas... O pastor Moisés falou isso na mensagem. Nas suas aflições, nas suas angústias. E nós vamos ver diversas vezes na Bíblia a palavra dizendo bem assim, ó, não temas, eu te ajudo. Esforça-te, tem bom ânimo. E aqui Jesus, ele pega na mão da menina e levanta a menina, né? E aí, encerrando aqui, o que você disse, né? Jesus, ele não quer simplesmente fazer o que o homem pensa. Ele vai fazer aquilo que está no projeto de Deus para a sua vida. Aleluia. Ele poderia não ter feito nenhuma dessas duas coisas, nem impor as mãos, nem ir lá. Ele poderia só uma palavra, onde ele estava, fazer um clamor ao Pai ali, e aquela menina iria levantar lá. Mas não, ele queria dar uma experiência para todos ali, uma experiência visível, para que saibam que sobre ele estava a unção do Senhor para curar o enfermo e restaurar o necessitado. Agora, pastor Eduardo, o que Jairo estava fazendo enquanto Jesus estava atendendo a mulher do fluxo de sangue? O que ele estava fazendo? Ele estava esperando, obviamente, né? E enquanto a mulher não cabia em si de alegria, Jairo não cabia em si de aflição. De desespero. Não é verdade? Nós também somos desafiados todos os dias a esperar no Senhor. Sim. Olha, Abraão esperou 25 anos pela bênção, Isaac. Ana esperou quanto tempo, não é verdade? A mulher do fluxo de sangue, quanto tempo? E à medida que esperamos, vemos que não somos os únicos que estão sofrendo nesse mundo. Quantas vezes você vai ver a alegria... Enquanto você está chorando, você vai ver a alegria do seu irmão. Exatamente. Né? E isso não faz com que Deus o ame mais do que você. Não, Deus tem o tempo. Tempo certo. É a fé que está sendo provada, é a sua persistência ali diante de Deus, é a experiência que, às vezes, a bênção ela vem depois de uma dor, depois de um sofrimento, para que nós possamos valorizar aquele momento ali, né? Poxa, eu esperei, Deus podia fazer isso agora, mas eu esperei 5 dias. Esperei confiantemente ou pacientemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Então, assim, não é conflito, né? Essa situação de, enquanto a mulher estava ali saindo, feliz da vida, que uma enfermidade de 12 anos tinha sido curada,
Jairo estava ali. A minha filha acabou de morrer. Agora, pastor Léo, nós estamos nessa situação aqui da filha de Jairo. Imagine, a menina tinha 12 anos. Há 12 anos atrás, na casa de Jairo, tinha alegria, era só festa. E na casa da mulher, começava o calvário dela. Agora a situação inverteu. Agora Jairo estava vivendo um momento de aflição. Eu estou falando isso para que, às vezes, muitas vezes, para que você que está em casa nos assistindo, para que você também entenda isso. Mas olha só, agora profeticamente falando, Jairo ali, ele era judeu, chefe da sinagoga, ele tipifica Israel. A mulher, você que está em casa, uma pergunta para você: qual era o nome dela mesmo? Não, a Bíblia não diz. Tá, e ela era qual a nacionalidade? Ela era brasileira, portuguesa, italiana? A Bíblia também não diz. Ela tipifica a igreja. A igreja, ela não tem nacionalidade. É a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. O Senhor, ele veio para Israel. No meio do caminho, aparece a mulher do fluxo de sangue, ou seja, a igreja, que precisava ser curada, salva de uma enfermidade, um juízo sobre ela. Jesus para dar atenção, sarar e curar. Ela foi curada quando tocou na palavra e ela foi salva. Filha, a tua fé te salvou. E depois o Senhor prosseguiu e foi para a casa de Jairo. Hoje, nesse momento, o Senhor parou para te dar atenção. Porque você é a igreja de Cristo. Ele parou para sarar, curar as suas feridas. Interessante. Depois ele vai, e eu estou falando aqui do arrebatamento. Esse é o tempo da igreja. Depois do arrebatamento ele vai estar com Israel. É mais ou menos isso, né, pastor? É, boa colocação. Amém. Pai do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. Os nossos irmãos, né? Eu fico pensando aqui, a gente estava vendo aqui, né? Jairo, rapaz, era muito difícil a posição dele. Não é? E ele procurar Jesus. E ele não se incomodou. Será que tem alguém me olhando? Não é? Ele era o chefe. Ele se prostrou diante do Senhor, adorou o Senhor. Doutor da lei ali, né? Tinha todo aquele contexto. Jesus estava sendo perseguido. Exatamente. Pelos religiosos daquela época. Religiosos. Fariseus, saduceus. Então Jairo estava envolvido nisso ali, né? Mas aí você vê uma quebra exatamente desse conceito, desse paradigma ali, né? Essa quebra, onde ele... Como é que chegou essa notícia para ele? Jesus já estava no seu ministério e havia muitas curas e as notícias estavam chegando, né? Chegando. E chegou até Jairo. E quando a gente começa a ver esse texto em que ele esgota, e vamos até colocar dessa maneira, né? A sua procura pelos médicos e outros recursos, a gente vê que nós somos totalmente dependentes do Senhor, Kleber. E precisamos. E é esse entendimento ali que Jairo, ele alcançou. Quando ele faz essa primeira oração aqui: Senhor, rogo-te, vai lá e impõe as tuas mãos. Minha filha, ela está moribunda, quer dizer, ela estava viva ainda, ela estava no leito ali. Mas lá em Mateus fala assim: olha, ela já tinha morrido, Senhor, impõe as tuas mãos para que ela viva, que ela já estava morta, né? E nós vemos o que levou esse homem, né, a ter esse entendimento de que ele era o Senhor da vida, né? Ele não era só o Senhor da cura, dos milagres que estavam ali, não, mas Jesus ele queria exatamente fazer uma grande obra de ressurreição naquela casa, uma das três, né, daquelas que Jesus opera, né? Lázaro, a filha de Jairo, né? E a filha da viúva de Naim, filho, né? Ali o mancebo. Então Jesus queria colocar aquela ali, a terceira, né? Seria mais uma das ressurreições que ele ia alcançar. E o pastor Moisés, ele colocou aqui, quando Jairo ele está no caminho ali, que é onde foi a pergunta que você trouxe, né? Ele ouviu muitas coisas ali. Quando ele
percebe aquele movimento, né? Uma mulher ali, Jesus para toda a caminhada que estava indo para a casa dele, né? Certamente muitas coisas foram colocadas ali, né? Ó, Jairo, agora não tem mais jeito, não. Agora acabou. Para que você está enfadando o mestre? Para que você está... Por quê? Para quê? Né? Às vezes nós estamos sujeitos a isso, né? Quanto ao tempo. Você está orando ao Senhor? Quanto tempo? Né? Por que você está buscando ao Senhor? Para que você vai numa madrugada? Para que você vai buscar o Senhor no culto? Para que você vai todo dia? Para que isso? Né? Então, assim, há muitas pessoas que vêm, né, colocando no nosso ouvido, mas Jairo estava firme no propósito dele ali, né? Quando uma vez eu trouxe essa mensagem e certamente Jesus estava ali observando Jairo, né? Qual que seria esse comportamento dele ali, né? Jesus vai primeiro sarar ali a mulher do fluxo de sangue, né? Conversar com ela ali. E Jairo, eu fico pensando assim, Jairo ali aflito, né? Preocupado, Senhor, Certamente. para não, Como Senhor, pai. vamos lá. Certamente Jesus estava ali observando a fé daquele homem, né? Observando o coração dele, né? O interessante quando eles estão assim, não enfades mais o mestre, no original, o Senhor diz assim, não temos. Não tem. Creia somente em mim. No original. Não era nas vozes, não eram vozes. nas pessoas. Creia na palavra do Era Senhor, nele. somente na palavra do Senhor. Que coisa, né? Creia na palavra, né? Então nós voltamos lá naquela primeira colocação sua, quando Jesus, ele tá ali e faz aquela leitura, né, que você diz, né, do Isaías 61, mas em Lucas, né, também. Em Isaías 61 tem a promessa, em Lucas cumpre-se a promessa. É uma coisa gloriosa, né? O poder da palavra. Estava ali, creia na minha palavra. Que é isso que o Senhor tem para nós aqui nessa manhã, né? Os paradigmas, as barreiras, elas estão caindo. Mas o que o Senhor está olhando hoje é o seu coração, a fé no seu coração. Crê somente, né? Crê somente, né? Creia na minha palavra e vai ser salvo. Aleluia. Pastor Gidaí, na Peshitta, que é o aramaico, é o Novo Testamento em aramaico, diz assim, no verso, deixa eu pegar aqui o verso aqui. Isso aí é novo, hein? Qual que é? A Peshitta. Peshitta. No verso 36 diz assim, e tendo Jesus ouvido essas palavras, a palavra aqui é ouvir com atenção. Não é só ouvir. Ele parou e ouviu com atenção. É isso que ele faz. Ele para dar atenção ao clamor, né? E ali, Jairo falou, a minha filha está severamente doente. Severamente doente. Moribundo quer dizer isso. Severamente doente. Coloque a mão sobre ela, será curada e viverá. E o Senhor disse, não tema, somente crê em mim. Essa palavra era para que Jairo não esmorecesse na fé. É isso. O Senhor quer que você nada mais passe em sua cabeça. Crê somente nele, na palavra dele. Jairo preferiu dar ouvidos a Jesus. É uma escolha. Ele podia ter ouvido os amigos dele, os soldados, ou os parentes que chegaram para dar a notícia. Mas ele preferiu, ele optou, ele escolheu, ele considerou, colocou em primeiro lugar a palavra do Senhor. E isso fez toda a diferença. Quando Jesus chega na casa de Jairo, as pessoas debocharam dele, zombaram dele. E falou, a menina não está morta. A palavra aqui, riram dele no original, é debocharam. Quantas vezes você também não está orando por fulano e as pessoas debocham nos nossos dias? Tem pessoas que têm agido dessa mesma forma, são incrédulos, riem, zombam das coisas do Senhor. Mas quem estava ali era o dono da vida. E quem está aqui nessa manhã, e essa palavra não é nossa, é dele, é o dono da vida também. E tudo que nós temos que fazer é crer nele, na palavra dele. Paz do Senhor, pastor Gidaí. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor os pastores da bancada e também aqueles que participam conosco do pós-madrugada, né? O Senhor sempre está disposto a aceitar o convite dos necessitados.
Jairo fez um convite ao Senhor. Senhor, venha até minha casa. E o pastor Moisés já mencionou, impõe as mãos para que sare. E o Senhor aceitou esse convite. E se faz necessário dizer para aqueles que participam conosco que o Senhor, Ele tem prazer em nos ajudar. Quem sabe nesta manhã você também não possa fazer esse convite ao Senhor. Senhor, venha me ajudar. Eu estou com problema dentro da minha casa, eu estou com problema no meu local de trabalho, eu estou com problema na minha saúde. Seja onde for o seu problema. No caso, Jairo identificou que o problema dele estava em casa. Disse, venha até a minha casa. E quando Jesus ele aceita este convite maravilhoso, nessa jornada até a casa de Jairo, Jairo também, ao mesmo tempo que os companheiros já falaram aqui, os pastores falaram da aflição, né, de ter que esperar, né, no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue foi curada. Mas também nós podemos aqui entender que na nossa caminhada com o Senhor, na nossa jornada com o Senhor, nós somos também testemunhas do seu poder na nossa vida. Jairo pôde, nesse caminho, nesse percurso, né, onde Jesus estava até a sua casa, no caminhar com Jesus, ele foi testemunho de um milagre que o Senhor operou na vida da mulher. E aquilo também pode ter edificado a vida dele. Olha, realmente eu estou certo. O Senhor que eu convidei, realmente ele tem poder, porque ele sarou essa mulher, né? E no mesmo instante que ele estava vendo essa operação, aí veio a voz para dizer, ó Jairo, e quantas vezes, no momento que você está caminhando com o Senhor, você está vendo as operações que Deus está fazendo no meio da igreja, os milagres, as operações de maravilhas, né? Aí vem a palavra, vem uma mensagem tentando tirar a sua fé, tentando roubar de você essa esperança e fazer com que você duvide do Senhor que está caminhando ao seu lado, do Deus Todo-Poderoso que está junto de ti. E nesse momento, que talvez poderia trazer ali e acabar com todo um projeto de salvação, de fé, que foi gerado na vida de Jairo, o Senhor intervém e fala mais uma vez com Jairo. Então, queridos, é a voz do Senhor. É a voz do Senhor que gera em nós uma fé viva. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jairo era um religioso, mas a religião não pôde fazer nada por ele. Jairo tinha uma posição social, né? Ele era um líder religioso, ele era responsável pela sinagoga, pelas atividades do culto, mas a sua posição social, nem tampouco a sua religião foi capaz de trazer a solução para o problema que ele estava vivendo dentro da casa. Mas Jesus pode fazer isso. Nessa última hora nós temos entendido que não é a posição social, não são os valores dessa vida, nem tampouco a religião, mas é Jesus vivo, caminhando ao nosso lado, estando conosco. Ele tem feito grandes milagres na nossa vida e Ele quer fazer na sua nesta manhã. Para operar este milagre, Kleber, o Senhor fez algo que é necessário fazer até os dias de hoje. Ao entrar e ao chegar na casa de Jairo, ele percebeu que o ambiente não era favorável àquela operação. Sabe, ele encontrou ali um grupo de pessoas que já não podiam mais estar no mesmo ambiente em que Jairo, para que o milagre acontecesse. E muitas vezes o Senhor faz assim conosco também. Para operar, o Senhor às vezes substitui companhias. O Senhor tira de nós, das nossas vidas, aquilo que não é próprio para a sua presença e para a presença do milagre. Riam, quando Jesus falou que ela dormia, riam dele.
né? O Senhor nos faz um convite lá nos Salmos a também não participar, né? O Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que riem, daqueles que não creem, né? Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. E Jesus, ele é aquele que tem autoridade para dizer: olha, para esses, vão para fora, porque agora eu vou entrar. E quem ele chamou para entrar? Chamou a Pedro, Tiago e João. A igreja, né? Aqueles que criam, né? E hoje Deus quer fazer um grande milagre também na sua vida, querido irmão. Tirando aquilo que não agrada, tirando a incredulidade e entrando a fé viva. Quando entra a fé viva, entra o milagre. Entra a palavra de poder, que pode dizer, como a sua palavra, Talita come, dizer: menina, vem, levanta. O Senhor tem essa autoridade. Não sei, prezado irmão, o que você está passando essa manhã. Como o pastor já falou, a gente não sabe qual é o desespero, né? O desespero de um pai vendo a filha morrendo. Qual é o desespero dessa manhã? Mas sabe de uma coisa: há esperança. Em Cristo Jesus há esperança, pois Ele tem todo o poder para mudar qualquer cenário. Amém, Kleber? Amém. O pastor Vitor Alessandro, que eu mando um grande abraço, ele é de Boa Sul, São Gonçalo, Rio de Janeiro, acabou de mandar mensagem aqui. Ele diz assim: Kleber, ele cita aqui a peixita, ele tem em casa. Que bom. Ele diz assim, no versículo 23, o pedido de Jairo foi feito com muitas súplicas. E Jairo fez o pedido com fé, na certeza da cura, que sua filha ficaria viva. Por isso ele disse: não tema, somente creia. A palavra era para Jairo, que ele não esmorecesse na fé. Exatamente isso. E está pronto para combater conosco, nos dando a palavra de vitória que anima e mantém a nossa fé. Obrigado, pastor Vitor Alessandro, sempre aqui nos ajudando aqui. Tem mais aqui? Pastor Moisés, eu estava vendo aqui o seguinte: precisamos entender essa palavra que o Senhor disse: não temas, creia somente. Essa palavra, o somente de Deus. O que o Senhor queria dizer com Jairo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, às vezes o homem crê, mas sente medo, né? É normal, nós temos medo de coisas, somos seres humanos, mas o medo não pode ser maior do que a nossa fé. Por isso que ele disse: não temas, creia somente, ou seja, não tenha medo, tenha fé. A segunda coisa, do somente, às vezes o homem crê, mas murmura. Não, eu creio, mas por que eu estou passando isso? Não era para ter passado isso, não é verdade? Terceiro, às vezes o homem crê, mas faz exigências. Senhor, vai na minha casa, impõe as mãos, dá um abraço nela, ora com uma posição forte. Faz do meu jeito, né? Faz do meu jeito, né? Do meu jeito. Ele faz exigências. Quarto, às vezes o homem crê, mas dá ouvido às oposições. Não, ele faz mais ou menos assim, não. Eu creio, mas olha, não tem mais jeito, ela já morreu, não tem mais jeito não. E às vezes o homem crê, mas crê no tempo do homem. Ora, era até ontem, hoje já não dá mais, hoje já complicou o negócio. Mas o Senhor que fala: creia somente em mim. Não importa a circunstância. Não importa se a menina... Lembrei de Lázaro aqui. Havia uma cultura judaica na época, os rabinos, na época, de que o espírito da pessoa permaneceria no corpo da pessoa até o terceiro dia de morto. Depois do terceiro dia, segundo eles, não tinha mais jeito. E Jesus então chega ali e fala com Marta e Maria: onde é que vocês colocaram? E Marta, tentando avisar o Senhor, pensando que Jesus não sabia ou tinha esquecido, ela faz educadamente, ela faz um comentário. Ela diz assim: Senhor, já cheira mal, ou seja, já passou o terceiro dia, não tem mais jeito não, já é o quarto dia. E Jesus falou: olha, tirai a pedra, não é? Isso é maravilhoso, porque Ele é o dono da vida.
Não foi assim com Lázaro. Foi assim agora que nós estamos lendo esse texto aqui com a filha de Jairo. Não tem mais jeito. Já morreu. Não. Para ele tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Ele é o dono da vida. Basta uma palavra. Uma palavra. E foi assim com aquele filho do centurião, lembra? Centurião, exatamente. O soldado. Tá agora, lembra? Ó, não precisa nem da minha casa. Só fala que... Só fala, uma palavra. Eu também sou homem que dou ordens e meus soldados cumprem. Só uma palavra e ele irá sarar. Ou seja, creia somente, sem murmurar, sem reclamar, sem fazer exigências, sem dar ouvido à oposição e só crer no tempo do homem. Já passou, hoje não tem mais jeito, não. O Jairo podia, naquela hora ali, quando os outros principais chegaram, né? Falou, não tem mais jeito, sua filha está morta, não enfade o mestre. Ele podia simplesmente, né? Senhor, obrigado pela boa vontade. Não tem jeito, né? Então, vou voltar para meus afazeres, né? Mas não. Mas senhor, crê somente, é fé, né? Tenha fé, né? Então, a fé é o firme fundamento. E Jairo creu, né? Creu e esperou o Senhor chegar na casa dele, né? Então, às vezes é isso. Às vezes a multidão, né, que está ao nosso redor, os religiosos, né? Não, você não tem mais solução, não. Você não tem mais solução, não tem jeito. O seu problema não tem solução mais. Mas nessa hora nós sabemos que existe, o Senhor é a nossa solução. Então, crer aqui é a fé que temos que ter. E perseverar nessa fé, né? Crer no Senhor. Para o Senhor operar, né? Tem que sair muita coisa, né? O senhor daí colocou aqui, né? Tem que... Aqueles que... incrédulos. Sim. Tem que sair razão. Naquela casa ali já era importante. Tinha tanto é importante que às vezes o texto, a gente lê o texto em português e a gente não percebe. Tinha os flautistas, não é? Instrumentistas. Tinha as carpideiras, chorando. Né? Tinham pessoas pagas para isso. Porque se na casa de Jairo tinha os flautistas, ali, instrumentistas, flautistas, é porque Jairo era uma pessoa muito bem, tinha uma renda boa. Porque todo culto fúnebre, vamos botar assim, tinha que ter os flautistas e eles cobravam caro. Tinha que ter as carpideiras, não é? Tinha tudo isso. Mas o Senhor... Eu queria colocar exatamente... ali estavam... Os religiosos estavam ali, naquele contexto. Estavam ali, né? E aí quando você trouxe aquela colocação lá atrás, né? Sobre Israel, né? Naquele momento, Jesus, quando ele manda, sai todo mundo, não fique senão apenas a igreja aqui. Pedro, né? Tiago, João. Só Pedro, Tiago e João, vocês aqui. E o necessitado, era o pai e a mãe. Vocês vão ver o milagre. Vocês vão estar aqui para acompanhar. A igreja. Aqueles que creem, né? Eu sempre coloco, Pedro, Tiago e João, ele é profético. Foi no Monte da Transfiguração. Foi quando Jesus ele puxa eles três para orar um pouco mais adiante, lá no Getsêmani. Então, tudo é um contexto profético. Por que Pedro, Tiago e João? Porque era a igreja. Era a igreja agora, desta hora, em comunhão, que o Senhor quer falar com mais propriedade e com mais experiência, com mais intimidade. É o que o Senhor está querendo fazer conosco nessa última hora. É o derramamento agora do Espírito Santo, né? É o avivamento, é aquilo que nós estamos assistindo e participando, né, dos estudos, né? Então a religião, ela precisa sair, a razão tem que sair, né? Aquilo que não é da palavra do Senhor tem que sair para que opere exatamente a ação do Senhor. Saem todos, fica apenas o que está crendo, é o fiel. É esse que está tendo as maiores experiências nesta hora. Tinha gente para chorar, tinha gente para tocar. Para rir. Só não tinha vida. Só não tinha mais alegria. E olha o contrassenso. Eles estavam chorando, emocionados. Quando Jesus falou assim, olha, a menina não está morta, vive. Eles passaram a zombar e a rir. Olha que contradição. Sim, porque as carpinteiras eram contratadas. Né? Não tinha sentimento verdadeiro. Não tinha. Era apenas ali, era algo... Profissional. Profissional. Teatro. Tira todo mundo. Pagava um cachê. Sabe?
O Senhor veio buscar os verdadeiros adoradores. Aleluia. E que palavra, né? Assim, Jesus para tirar esse povo todo. E autoridade, né? Autoridade, né? Autoridade. Sai todo mundo. Tira. Tem para entrar a vida, meu amigo. Tem que sair a morte. Tem. Não tem. Não tem lugar. Tem. Não tem lugar, pastor Léo. Não tem lugar, meu amado irmão, na sua vida, na sua casa, no seu coração. Não tem condições de haver milagre com incredulidade. Não vai. Deus, deixa Jesus tirar. Deixa ele tirar. Mas... Nossa, talvez tinha até alguns conhecidos ali, né, de Jairo ali, certamente, para se condoer daquela situação, aquela coisa toda. Às vezes me permito falar, às vezes tem coisas que até caminhado com você até hoje, mas que o Senhor vai tirar. Mas não se preocupe, que tudo que o Senhor tira, eu sempre falo isso lá na igreja, tudo que o Senhor tira de nós é o que o Senhor sabe que aquilo não faz parte mais da nossa vida. É um novo momento que Deus quer fazer. É isso aí. É uma nova etapa na nossa vida. É uma obra de libertação que Deus faz, de transformação, mas que sempre vai gerar naqueles que permitem essa palavra de poder entrar, de sai, tira para fora da casa, né? Olha, isso não mais faz parte da sua vida, porque agora a vida vai entrar, porque agora a palavra de poder vai agir, porque agora você tem um novo ambiente para viver. A igreja estava ali presente, a fé estava ali presente, os pais, quer dizer, os responsáveis, aqueles que realmente estavam sentindo aquela dor, esses podem participar, esses podem viver. Agora dos profissionais, aqueles que estão superficialmente vivendo, não, esses não têm lugar na casa. Aleluia. Queridos, são 7h19. Pastor Eduardo, as más notícias ou as notícias negativas podem afetar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Somos humanos, mas não pode afetar a nossa fé. Não podem de maneira nenhuma afetar a nossa fé. O Senhor Jesus, ao tocar a mão da menina, do ponto de vista da lei de Moisés, do ponto de vista, lá em Números e também em Levítico, fala que ele não poderia tocar em pessoas mortas, nada morto. Podia não. Não podia. Bom, se ele fosse uma pessoa comum, mas ele não era. Ele é Deus. Mas Jesus é aquele que purifica e traz a vida. E foi isso que ele fez. Ele trouxe a vida novamente àquela menina. Veja bem, ela não estava em coma, ela estava morta. Ela estava morta. E ele pode trazer a vida àquilo que está morto. Ele pode trazer novamente a fé no seu coração que está morto. Ele pode trazer novamente vida para você que está morto espiritualmente. Ele pode te dar vida novamente. Ele pode restituir a sua família, a sua saúde. Ele pode tudo, pastor. Kleber, um ponto anterior que você falou aí, né? Que não podia tocar o morto. Uhum. Mas quem tocou na menina, quem tocou ali, pegou na mão dela, foi o autor da vida, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? A mulher samaritana também vive, ele fala assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte que salte para a vida Aleluia. Eterna. Então, assim, ali a lei estava ficando para trás, né? E a graça, a vida, a salvação que Jesus veio para oferecer ao homem estava sendo apresentada ali para Israel, né? Então, a morte não poderia, o homem não poderia tocar a morte. Quem tocou a morte ali foi aquele que venceria a morte. Aquele que, como autor da vida, ele venceria a morte para dar vida, deu vida àquela menina, mas ele venceu a morte para dar vida a cada um de nós. Aleluia. Por isso estamos aqui nessa manhã. No nosso coração só a gratidão, porque ele também pegou na nossa mão, nos colocou de pé, né? Nos livrou da morte. E quando eu falo morte aqui, morte eterna, né? O Senhor nos dá esperança de vida eterna. É isso que ele quer fazer com você nessa manhã também. Glória a Jesus. São 7h20. Hoje é aniversário do Nides José Bragato, irmão da Rosilene Bragato, nossa querida irmã aqui de Jardim da Penha. Ele trabalha na roça, está
fazendo 61 anos e trabalha na roça, na Panha do Café. Olha só, que exemplo. 61 anos e está lá trabalhando. Deus te abençoe, viu? Um grande abraço. Estaremos orando por você também aqui já já. Ele mora em São Marcos, pertinho de Marilândia, pertinho de Colatina ali. Tá ouvindo a gente lá. Que Deus te abençoe. Um feliz aniversário. Nides. Deixa eu pegar o nome dele aqui direitinho. Nides José Bragato. Um abraço à irmã também, a nossa irmã Suzana. Tá lá em Pernambuco, já tá no Manaim, né? A irmã Suzana Soares. Tá lá em Afogados, no Recife. E ela diz, Kleber, olha que coisa. Olha só, ela disse assim, Kleber, eu vendo salada de frutas e tô juntando meu dinheiro para um dia tá aí conhecer vocês e a Rádio Manaim. Esse dia vai chegar, certamente. E vamos adiantar isso para você, tá bom? Vamos adiantar. Para você estar aqui na Rádio Manaim, conhecer a Rádio Manaim, conhecer todo mundo aqui. Tá bom, minha irmã? Confie no Senhor, vai dar tudo certo. Também quero mandar um abraço ao Nelson. Nelson é aqui de Gaivotas 2, o filho do pastor Edson Souza. Ele passou por uma cirurgia de remoção de um tumor, já está em casa se recuperando e agradece aos irmãos pelas orações. Graças a Deus. 7h23, eu pedi ao pastor Léo que esteja orando. Amém. Né? Agora ao Senhor, colocando diante do Senhor os nossos irmãos que estão, como o irmão Matos, que vai operar daqui a pouquinho. O irmão Nelson, que já passou pela cirurgia, está se recuperando. Também pelo o irmão de Boa Vista 2, aqui onde está o pastor Carlos Castilho. Isso, Carlos Castilho. Vamos lá, né? Irmão Atos, né? O irmão Atos. Vários irmãos aqui. Irmão Marcelo Martins, do Rio de Janeiro, também, que Marcelo vai passar Martins. por cirurgia. A irmã Wanda pediu para orar pelo Heitor, criança aí. Amém. Também hoje cedo, né? Vai passar aí por uma cirurgia, se não me engano, né? A saúde dele aí. Amém. Vamos estar orando então? Vamos orar. Feche seus olhos. É momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Amém, Senhor. Nós pedimos uma bênção agora. Tenha misericórdia, Senhor. Por tantos nossos irmãos que estão passando por necessidades de Deus enfermidades. tem misericórdia. Nesse momento, Estende tuas mãos. Senhor, vá ao encontro de Glória cada a Jesus. casa, de cada coração, como o Senhor fez ali na casa de Jairo, Aleluia. e trouxe vida. Amém. É nisso que nós cremos, na vida em Cristo Jesus, Glória a Deus. na ressurreição, na bênção eterna. Nós pedimos, meu Deus, a cada um desses que nós citamos, nosso irmão Nelson, a criança Heitor, o Atos, nosso irmão Atos, Marcelo Martins, Carlos Castilho, a irmã Nina, o irmão Sodré, o irmão Rodrigo, a irmã Marta, da área aqui do Jabu. Nós suplicamos de Ti toda a ação do Senhor. Algumas cirurgias acontecerão ou estão acontecendo nesse momento, Amém. mas o Senhor está cuidando de cada um dos Teus servos. Restaura a saúde, abençoa todos os procedimentos, os médicos, medicamentos, que eles possam retornar em saúde plena para o Senhor. Nós assim oramos, clamando e glorificando também os nossos irmãos que aniversariaram esta semana, Aleluia, Senhor. e que o Senhor esteja trazendo os presentes gloriosos da eternidade, a Andresa, o Senhor Unides e tantos outros que estão, Senhor, em festa também. Nós assim glorificamos ao Senhor e receba cada oração, esse momento especial aqui, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. São 7h25. A irmã Fátima. A irmã Fátima aniversariou essa semana, hein? Esposa do Rodrigo, lá de Pernambuco. Opa. Ela disse assim, Kleber, a mulher, ela não tinha nacionalidade, não tinha nome, né? Não aparece o nome, mas tinha identidade, assim como nós, né? A nossa identidade, a igreja fiel. Amém, minha irmã. O pastor Jorge Carneiro, pastor, obrigado pela participação. Ele diz, esse versículo também nos lembra de que a fé é uma escolha e que podemos escolher crer em Jesus mesmo quando as coisas parecem difíceis ou impossíveis. Amém, pastor? Obrigado pela participação aqui. Tá, muito obrigado de coração. Também quem está aqui cadê o nome? São tantos nomes. O Daniel de Campina Grande também está aqui conosco. E diz, Kleber, um abraço aos irmãos Aloysio Campos, lá de Campina Grande, na Paraíba. Estamos nos preparando para a ceia mundial. Amém. E o Flávio Souza, aqui de Valparaíso de Goiás, Kleber, só ficou na casa quem faz parte do corpo. Quem quer ter intimidade com Jesus,
A irmã Maria da Conceição, daqui da Serra, diz: Kleber, Deus tem cuidado de nós o tempo todo. Cada dia uma experiência nova com o Senhor. Nessa manhã, Deus está operando em nossos corações com a sua palavra, através dos lábios de vocês, dos pastores. Só gratidão ao Senhor pelo cuidado com o seu povo. E a Rádio Manaim, os pastores que o Senhor tem usado para transmitir a tua palavra. Amém. Deus, amém, meu irmão. Deus abençoe. Pastor Gedaí, obrigado pela vinda aqui neste final de semana, nessa sexta-feira, iniciando mais um final de semana, na presença do Senhor. Bom final de semana, bom culto aí de sábado, domingo. Deus Amém, abençoe. Cleber. Bom final de semana também a todos e desejo também um abraço especial aos pastores aqui da bancada, suas respectivas igrejas, e deixo também um abraço à igreja de Boa Vista 2, eu estou pastoreando, e um abraço especial ao irmão Carlos Castilho e a sua família. Saiba que o Senhor já está operando nessa cirurgia e o Senhor vai nos dar uma grande vitória e experiência ali na nossa igreja local. Amém? Amém. Te mandar um abraço aqui, nossa irmã Rita Patrícia, lá em Pernambuco, também participando conosco. Sempre, É verdade. Sempre muito Mandando carinhosa mensagem, conosco, né? mandando mensagem. Né? Um grande abraço, nossa irmã Rita. Deus abençoe. Pastor Leonardo Dias. Grande abraço, pastor. Eu tive no Manaim agora, o último Manaim, Unias em Família. Eu esqueço o nome, eu não sei se é Menes ou Menezes. É Menezes. Menezes. Pastor Menezes. Rosa 1. Isso, com a esposa, com a filha, né? E aí, manda um abraço aqui pra ele. Ele disse: tô lá em Fio Rosa com o pastor Léo. Isso aí. Maravilha. Tá nos ajudando lá, né, na área. Muito bom. Um abraço, né? A ele, a todos os pastores, as igrejas ali de Fio Rosa, a minha igreja, né? Ali em Fio Rosa 4 também. E eu queria mandar um abraço especial também a duas pessoas que aniversariaram essa semana. Esquecemos, né? O Túlio, filho do Marcelo e da Karina, lá de Valparaíso, né? Da Igreja de Laranjeiras 2. E também a Isabel, filha do pastor Fábio e Evelyn, lá de Cidade Continental. Grande abraço a esses nossos irmãos. Falar em pastor Fábio, eu não sei se é o mesmo. É o Fábio Monteiro? Não. É outro não, Fábio, né? É outro Fábio. Vamos estar orando Um pelo abraço. pastor Fábio Monteiro pela saúde dele também. É, tá certo. Pastor Eduardo Míquio, obrigado, pastor, também pela vinda aqui nessa madrugada, né? De sexta-feira. Aliás, um abraço ao pastor Fábio Jamil, que está em viagem, né? Um grande abraço ao pastor. Obrigado, pastor. Bom final de semana. Amém, Kleber. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Um abraço aqui aos pastores, famílias, as igrejas ali da área do Jabu, a igreja de Bairro República. Um abraço especial aqui também para o nosso irmão Milton, está aqui acompanhando a madrugada com a sua esposa Rosaura. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Amém. Pastor Moisés Brasil também conosco ali. Pastor Moisés está na área de Cariacica, né? Cariacica, Bairro Bairro Expedito. Expedito. Alegria, Kleber, estar com os irmãos, os pastores aqui, cada vez mais aprendendo. Mais umas 4 mensagens aqui guardadas. Uma alegria muito grande. Amém. Mandar um abraço para a minha igreja ali em Expedito, os irmãos ali. Também para a irmã Fátima, que sempre tem nos ouvido, sempre manda um amém pra gente aqui, lá da Serra. Um abraço para o pastor Alcemi Brasil, que fez uma cirurgia há alguns dias. O senhor tem dado uma bênção ali, em recuperação. Amém. Um abraço ali. Estou devendo a visita a ele, mas logo estarei. Tá? Ele é da onde? Ele é de Vale Esperança. Vale Esperança. Ele é Ferriaça, na igreja de Ferriaça. Sim, perto do Polivalente ali. Isso. Tá certo. Tá certo. Ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Lembrando a você que agora, daqui a pouquinho, daqui a meia hora, teremos a reprise dos chamados para servir que fizemos na última quarta-feira com a irmã Nínive e a sua mãe, a irmã Rita de Cássia. E foi assim algo maravilhoso, né? Elas contando ali as experiências, aquilo que Deus operou na vida delas, né? Milagres. Maravilhoso. Não perca. A reprise daqui a pouquinho, às 8 horas, aqui pela Rádio Manaim. A você, um forte abraço. Que Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira. Um bom final de semana a todos. A paz do Senhor Jesus.